Olá, amigos da internet, seguidores do canal da TV Brasil Web. A gente está iniciando mais uma entrevista. Hoje, em especial, um homem forte, um homem honesto, um homem trabalhador, um operário do direito, batalhador, guerreiro. Mas eu não vou falar muito sobre ele, não. Ele mesmo é quem vai falar. Muito boa tarde, meu amigo Laírson Bueno. Muito boa tarde, doutor Gesanias. Grande satisfação estar aqui no seu programa, né? Nesse podcast maravilhoso. Para dizer que é uma grande satisfação mesmo, né? De verdade. E a gente está aqui para responder ao que for perguntado, né? E falar da nossa vivência no mundo jurídico aí. Muito bem. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você me honra aqui com sua presença. Mas eu gostaria de iniciar a nossa fala convidando os nossos amigos aí do YouTube, do Instagram, para que nos sigam aí nas redes sociais, @TV Brasil Web no Instagram e TV Brasil Web lá no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, dê o seu joinha, dê o seu like. E distribua o link dessa entrevista. Vocês vão ouvir excelentes notícias aqui do Dr. Bueno. Mas, Dr. Bueno, a minha primeira pergunta não poderia ser diferente. Como é que a família Bueno chegou aqui no Distrito Federal? Como é que ela chegou à capital? E como é que se desenvolveu, principalmente, a sua atividade na advocacia? Por favor, nos conte um pouquinho da sua história. Então, doutor Gesanias, eu chego no Distrito Federal no ano de 2001, né? Eu chego no ano de 2001, no dia 5 de setembro de 2001, de uma forma que poucas pessoas chegam. Eu chego para cumprir uma profecia de Deus que determinou que eu viesse para cá. E eu vim para cá e no ano seguinte a minha família veio, né? Eu vim primeiro sozinho, depois minha família veio. E aí eu comecei a advogar aqui, que eu sou formado no ano de 1982. No ano de 1982, quando eu formei, os ministros do STF eram respeitados. Não tinha essa partidarização, esse ativismo judicial, né? Então, era o aluno de direito, quando formava, tinha o maior respeito, né, pelos ministros do STF. Viam assim, até com muita cerimônia, com muito glamour, né? Então era uma outra situação, né? Esse dia me perguntaram, é melhor ser jovem advogado ou velho advogado, né? Brincaram comigo, né? E eu disse, olha, eu acho que era melhor ser velho, porque a gente viveu um tempo ainda bom. Hoje o jovem advogado já tem a frustração, antes de formar, com essa forma de proceder de alguns tribunais, né? Com esse ativismo judicial. E aí eu venho para cá, começo a advogar, começo advogando inclusive aqui na Ceilândia, né? E aí eu estou advogando aqui na Ceilândia, sou convidado para ser advogado da administração da Candangolândia, depois eu viro advogado da administração da Ceilândia e do Itapuã. E nesse meio tempo eu tenho escritório aqui na ADA 3, na Ceilândia, depois eu vou para C12 no Conjunto Nacional em Taguatinga, né? E hoje eu estou no TTC, Taguatinga Trade Center em Taguatinga. Mas enfim, a gente começa a advogar e vai vivenciando experiências, né? E como são 42 anos de advocacia, o pessoal brinca comigo que dá para escrever um livro, né? Só dos fatos pitorescos que ocorreram, né? Porque antes do mundo virtual, da Covid, né? Ainda nós tínhamos os processos físicos e tem muitas histórias pitorescas, engraçadas, enfim, dessa época. Deixa eu lhe interromper um minutinho. Sua família, né? Eu conheço já alguns aí, né, que estão atuando, mas como é que nasceu essa vontade lá atrás, né, em 1982, né, que o senhor de fato ingressou na advocacia, mas como é que nasceu o desejo da advocacia no senhor, inicialmente? Olha, o meu desejo da advocacia foi muito pragmático, para ser honesto.
não posso contar uma história muito bonita, poética, porque não foi. Na realidade, eu queria fazer psicologia, mas eu era funcionário do Banco do Brasil e psicologia só tinha de manhã lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu morava. Aí eu fui fazer direito à noite porque não tinha psicologia à noite. E aí eu faço direito e aí começo a atuar politicamente já no diretório acadêmico, né? E aí a gente pega gosto pela política partidária, pela política de classe, né? E aí a gente vem com essa vontade. E muito bem. Aqui em Brasília, então, o senhor atuou, né, em alguns órgãos do Executivo. O que essa vivência no Executivo lhe trouxe de legado e o que o senhor pode deixar para o futuro, tanto da advocacia que era praticada há alguns anos atrás com respeito, com dignidade, que hoje a gente observa está fragilizada, está obsoleta, e dessa advocacia que está se mostrando hoje, com toda essa tecnologia, a informação tomando de conta de tudo, a inteligência artificial tomando de conta de tudo. Qual é a visão que o senhor tem da atual advocacia e dessa que o senhor praticava, inclusive com essa experiência na parte do executivo, né? Como o senhor muito bem disse, que atuou aí em algumas administrações, ainda que tenha sido na própria, né, lida do direito. Por favor. Então, tem algumas situações aqui que eu vou contar, Por doutor favor. Gesanias, que servem até para um corte, para um futuro curso de administração pública. Por exemplo, eu na condição de advogado das administrações, descobri de perto o poder discricionário que a administração tem de decidir algumas coisas. E aí eu acabei constatando que muita coisa que hoje se empurra com a barriga na administração pública, dá para resolver com boa vontade. Desde a concessão de um stand na feira, né? Um quiosque, né? Um quiosque, né? Sem negociata, sem malandragem, basta querer, né? Eu também fui presidente numa época da Jari, do Deftrans, e ao tomar posse tinha uma empresa muito grande de ônibus, que andava com um monte de ônibus velho em Samambaia, com pneu careca, farol queimado. Mas os caras tinham dentro da composição da junta um representante que não deixava executar as multas. Aí eu tomo a posse na sexta-feira e eu ia ser apresentado na segunda-feira para os membros da junta. O que eu faço? Eu pego sábado e domingo, faço um mutirão e mando executar 1.349 multas dessa empresa de ônibus que colocava em risco a vida de cidadãos com pneus carecas, falta de luz, carros ônibus sem amortecedores, sem freio. Um risco completo. Né? E que estavam engavetadas lá por questões políticas, né? E então, assim, não é um preconceito, mas é uma constatação. Muita coisa às vezes manda na administração pública por desídia, por negligência, né? Muito bem. Mas então você ralou, né? Porque numa sexta-feira tomando posse, logo em seguida, você trabalhou bastante. Fiz um mutirão. Né? Mutirão. Mas é muito importante. Agora vamos mudando um pouquinho de assunto. E aí eu vou cutucar você. Eu sei que é um homem muito pautado pela ética e que já, né, atuou aí junto à Ordem dos Advogados do Brasil, mas que mantém um posicionamento muito firme na defesa, né, das prerrogativas do advogado. Eu queria lhe fazer uma pergunta, ainda que aqui entre nós, mas que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, esse que nos segue aí nas redes sociais, como é que o senhor vê hoje a atuação do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Brasília e de um outro órgão? O senhor havia falado no começo, né, sobre o desrespeito às autoridades da Suprema Corte, mas a gente tem visto que eles têm dado causa a essa... Como é que o senhor vê
a atuação do nosso órgão representativo, quer seja na esfera federal, quer seja na esfera distrital, e o que o senhor vê que pode mudar isso? Como é que a gente pode mudar essa situação? Olha, o que eu vou falar, o meu pensamento, fruto da experiência desses 42 anos de advocacia, e que ninguém nunca me perguntou, você me pergunta pela primeira vez, é que assim como o Brasil teve uma nova constituinte, nós precisamos ter um novo estatuto da advocacia. Por que eu falo isso? Porque tem muitas imperfeições, muitas falhas e muitas desatualizações. A OAB não foi criada para passar o pano para juiz, para ministro, para ninguém. Nem para aplaudir. E muito menos para contribuir para investigar os próprios advogados. Então, o estatuto precisa ser repensado. A OAB precisa ter eleições diretas, né? As eleições diretas da OAB, olha, como que uma entidade que prega a democracia, democratização no Brasil, né? Estado democrático de direito, não tem eleições diretas, né? São 81 conselheiros federais que decidem por 1.300.000 advogados, né? A eleição da OAB me lembra muito, porque eu advoguei na época do Mercosul em Assunção, no Paraguai, na época da criação. Ela me lembra muito a eleição do Paraguai, que tinha uma lista, né, fechada. Então, os 50 cupinchas mais próximos do general Stroessner, né? Matou muita gente. Eles eram os cabeças do Partido Colorado. Ou seja, não tem chance de você reverter situação nenhuma. Então, hoje, a OAB tem algumas estruturas capengas que não tem mais a ver com a realidade. Por exemplo, nós temos um conselho seccional com 50 conselheiros efetivos e 50 suplentes que decidem sobre a punição, às vezes, a um advogado. Só que se o advogado não for da coloração partidária do presidente de plantão, do presidente à época, a chance dele ser absolvido é zero. É zero, né? Então, são coisas assim que são muito erradas, muito contraditórias, né? E que não tem essa representatividade. Eu chego a pensar até que uma solução seria a eleição dos conselheiros individualmente, proporcionalmente, que nem ocorre na Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados. Mas, para não dizer que eu tenho má vontade, eu sou radical, eu ainda ofereceria uma segunda opção, que as associações indicassem os conselheiros. Por exemplo, o IBDFAM, Instituto de Direito e Família, indica, a Associação dos Advogados Criminalistas indica, Associação dos Advogados Trabalhistas indicaria, Associação dos Advogados de Direito Tributário indicariam, né? Mas do jeito que está, é um jogo de carta marcada, né? Outra questão, até hoje não se abriu a caixa preta das finanças da OAB. Não temos transparência. Né? Não inventar, criaram o compliance, mas o compliance ficou dentro da caixa preta, ele não saiu da caixinha. E aí o que acontece? Nós que exigimos prestação de conta de todo mundo, a gente não presta conta, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. É verdade. Então, situações assim esdrúxulas, absurdas, né? Que à medida que a gente vai ficando com mais idade, a gente vai perdendo as papas da língua e vai tendo a coragem de colocar essas questões para fora, que precisam ser remexidas para, na época dos nossos netos, as coisas estarem melhores, né? Eu, por exemplo, sou um árduo defensor do advogado das subseções, que alguns colegas lá do Lago falam da periferia, né? De uma forma, às vezes... pejorativa, né? Denegrindo, né?
Me permita só uma Aham. parte. Eu aqui, assim, o meu tratamento com os colegas aí, muitos colegas sabem, né? Eu chego lá brincando com eles, não, vocês estão em Beverly Hills, eu estou lá no Bronx, mas eu estou muito feliz lá no Bronx. É É. uma alusão a essa, não chega a ser discriminatória, mas é pejorativa, né? É. O mesmo direito que é aplicado aqui na Ceilândia é aplicado lá no Lago Sul. Não tem diferença. É. A mesma formação de um advogado do Lago Sul. Mas você veja só como a OAB, e eu não falo da atual gestão, eu falo de todas as gestões. É um ciclo, né? Né? O que acontece? Vira um compadrio, né, de acertos, de interesses, né, em que se negocia cargos em troca de indicações para ser ministro, para ser desembargador e tal, e acabam prejudicando os advogados das subseções. Pouca gente tem coragem de falar disso que eu vou falar, mas o advogado da subseção é tratado como um advogado de segunda classe. Terceira. Né? Por que ele é tratado assim? Eu vou contar algumas histórias de alguns comportamentos que eu fiz e depois vou falar dos comportamentos que as seccionais costumam fazer. Eu fui secretário da OAB Samambaia 2007 a 2009, presidente da OAB Samambaia 2 gestões, 2010, 2012, 2013, 2015. E 2016 até abril de 2018 eu fui da OAB Taguatinga presidente. Enquanto eu tive nesses locais como presidente, eu procurei valorizar o advogado da subseção. De que jeito? Fazendo o trivial, fazendo o básico que ninguém fazia. Eu passei numa padaria e vi uma refresqueira bonita, eu pedi para o presidente comprar e nós instalamos a refresqueira, porque naquela época não era virtual, era tudo físico. Físico, né? E coloquei lá umas bolachinhas salgadas, outras doces e tal. E os advogados gostavam. Ah, mas você acha que o advogado está passando fome? Alguns mais puritanos falavam. Mas tinha advogado que às vezes ia fazer audiência sem almoçar. E aquele açúcar no sangue faz ajudava, falta. ajuda. Né? Faz falta, né? Vamos dizer, faz falta se não tivesse, né? Mas tendo, né, ajudava ele. Me permita só uma parte aqui, Bueno. Eu quero lhe dizer, foi sua ideia. E a primeira subseção que recebeu essa refresqueira, você lembra? Foi Samambaia, onde eu era presidente. Né? Pois eu quero lhe dizer uma coisa. Já estive aqui na Ceilândia, aqui no Fórum de Ceilândia, e eu vou falar para você, eu fiz uso dessa refresqueira. Então. Muito obrigado, viu? Nada. fez a diferença para mim. Aí, a ideia foi sua. Aí, nós fomos pioneiros em várias coisas, não porque a gente seja inteligente, mas porque a gente tem a sensibilidade do advogado da subseção que os caras lá de cima não têm, né? Você quer ver outra coisa que nós fomos pioneiros na compra de becas para os advogados que não tinham condição de comprar uma beca. Que é cara. Para fazer o júri. Que é cara. Né? Uma coisa, e justiça seja feita, quando nós entramos na subseção de Samambaia, eu detectei que nós tínhamos muito advogado que vinha com o sapato empoeirado da poeira de Samambaia. E eu fui até a seccional no plano e falei com o então presidente Ibanez, que hoje é governador. Falei, Ibanez, dá essa máquina de limpar sapato lá para Samambaia, porque lá eles precisam. Lá nós precisamos mais que vocês aqui. Ele falou, espera aí fazer uma licitação. Aí eu brinquei com ele, não, a licitação vai demorar, deixa eu levar essa usada mesmo. Aí ele deixou, eu peguei a máquina de limpar sapato e coloquei no porta-mala do meu carro e trouxe. Então, é um pequeno afago, né, Bueno? Eu acho que faz tanta diferença. E aí na eleição de 2012, para tomar posse em 2013, ou melhor, de 2015, para tomar posse em 2016, em Samambaia, aconteceu um fato muito engraçado na campanha da época, né? A candidata adversária ao candidato que eu apoiava
foi pedir voto e o pessoal falava para ela assim, vou votar no candidato do Bueno porque por causa da refresqueira, do pão de queijo, Do né? biscoito. E depois em Taguatinga eu crio o dia do picolé e o dia do pão de queijo. Né? Que legal. E aí a candidata adversária foi se enchendo daquela conversa, né? Todo escritório que ela chegava, não, nós vamos votar no candidato do Bueno por causa da refresqueira. Quando chegou segundo ela mesmo falou para mim anos depois, né? Quando ela chegou no 10º escritório, que o cara falou isso, ela se encheu e falou, mas parece que esses advogados de Samambaia tudo passa fome, todo mundo só fala dessa refresqueira, da bolacha. Aí o advogado, muito brincalhão, falou assim para ela, eu tive fome e o Bueno me desse de comer, eu tive sede e ele me desse de beber. Né? Sem pretensão de vaidade nem nada, né? Mas assim, são situações simples que as pessoas se negam a atender. Não né? custa nada, né? A presidência da subseção não pode ser apenas vaidade. Né? Por exemplo, hoje eu passei de frente à subseção de Taguatinga cheia de buraco. Na frente. Se o presidente não peitar o administrador, as coisas não vão acontecer. E na verdade nem precisa peitar, né, Bueno? Falar educadamente, uma né? Visita. Até porque o administrador lá é uma pessoa cortês e tal, né? Então, mas tem que pedir. Tem que ir. Né? Tem que bater na porta. Então não é só a vaidade de fazer selfie, né? A pessoa, né? Ô, Bueno, deixa eu te interromper um minutinho. Você joga tênis, Bueno? Não. Beach tênis? Muito menos. Lá em Taguatinga, na subseção de Taguatinga. Taguatinga. Não tem uma quadra de beach tênis, não? Umas raquetes para nós jogar um ainda bem que o sujeito que inventou isso, né? Ele não lembrou do estacionamento ao lado da subseção de Taguatinga, que hoje está jogado as moscas lá, né? Mato e tal, servindo de abrigo de morador de rua. E não inventou uma quadra de beach tênis ali, né? Graças a Deus. Porque ali, quando eu fui presidente de Taguatinga, eu pedi para construir ali um gabinete odontológico e um centro de fisioterapia para a terceira idade, né? Mas me negaram. Então, essa questão, aí eu vou falar, né? Eu falei o que a gente faz e o que a seccional faz. A seccional, vou começar pelo beach tênis mesmo, né? Você veja as contradições e incoerências que existem. O pessoal investe a grana da anuidade dos advogados em 3 quadras de beach tênis em causa própria, para deleite de um sujeito lá, de um diretor, etc. E deixa de fazer um auditório para os advogados, por exemplo, na OAB do Riacho Fundo e Recanto. Que é necessário. Ele deixa de criar uma subseção no Itapuã, no Recanto, em Vicente Pires, né? Então, você fica a pensar... 2 pesos, 2 medidas. Né? Esse dinheiro é deixado também, às vezes, ser aplicado em aumentar o número de baias de coworking para os advogados necessitados que não têm condição de pagar aluguel de escritório, né? Me permita uma. Colegas portadores de deficiência, né? Cadê o transporte para ajudá-los, né? É deficitário, né? Tem colegas aí que têm muita dificuldade de locomoção. E tem um monte de van apodrecendo lá nas garagens, né? Então, são coisas assim... denigrem a nossa advocacia, né? Não nos ajudam, pelo contrário, nos atrapalham, né? E a gente fica à mercê daquilo que você falou no início, né? De um conselho lá, de um TED parcial. Agora, por exemplo, fizeram uma conferência nacional da Jovem Advocacia na cidade turística de Bonito, Mato Grosso do Sul, que eu conheço, porque eu sou de lá, morei lá. É mais um passeio, um resort para turismo. Lá não tem nada... De uns poucos, né? Mas o problema do pessoal ir se encontrar lá não é o problema. O problema é quem banca.
Que é eu, que é você, né? Que somos nós, das subseções, que às vezes não temos direito ao mínimo do mínimo. É complicado. E é bancado passagem aérea, hotel, né? Despesa de hospedagem, além do hotel, né? Que é telefone, refrigerante, um monte de coisa. Então, são coisas assim que você fica a pensar. Por exemplo, o clube da OAB é outra questão, já que você falou da quadra de beach tênis. O clube da OAB... Eu nunca fui lá, me perdoe, eu não sou inscrito, né? Não, o clube é razoável. Falta um salão de festa e tal, mas o clube é razoável. Mas é na beira da Terceira Ponte, ótimo, local bacana, mas que atende o advogado do Lago Sul. Ele não serve para o nosso advogado da Ceilândia, de Samambaia. Por quê? Você vai gastar R$60 de gasolina para ir e voltar. Mas a despesa lá, a brincadeira não fica barata. Verdade. Eu já implorei há muitos anos para se fazer um convênio definitivo com o Clube da Portuguesa em Taguatinga, ou se pedir para o governo ceder uma área mais próxima, como temos ali no Bandeirantes, onde funciona aquele museu, ali perto da Candangolândia, do outro lado da pista, no Guará, ali, para fazer um clube, para o advogado das subseções, um clube mais próximo. Então, assim, só para encerrar a questão do clube, há uns 5 anos atrás, fizeram uma colônia de férias lá no clube. Mas quem vai na colônia de férias? São os filhos dos advogados do Lago Sul. Então isso é um apartheid. É um apartheid econômico. Discriminatório. Né? Então, e as pessoas estão perdendo a capacidade de se indignar. Falta coragem de falar sobre isso. Bater o pé e requerer, né, o mesmo benefício para terceiros, né? Mas, bueno, vamos falar de coisas palatáveis, agradáveis. Você tem atuado muito aí em Taguatinga, né? Seu filho, Gustavo, né? Também é outro garoto muito, muito querido, muito prestativo. Gustavo, meu abraço a você, viu? Tô esperando você aqui, ó, quem veio. O decano tá aqui, então você trata de aparecer aqui pra gente conversar, bater um papo. Brincadeira, viu, meu amigo? E aí eu aproveito essa pausinha aqui, viu, Bueno, para convidar os nossos amigos, se inscrevam no nosso canal, TV Brasil Web, e também nos acompanhe lá no Instagram, @TV Brasil Web. Nós também estamos no TikTok, no Facebook, tá bem? No Threads. Então, nos acompanhe lá, encaminhe os nossos links, faça suas críticas, faça suas perguntas e a gente vai respondendo na medida do possível. Mas voltamos aqui. Bueno, vamos mudar aí este assunto e vamos voltar para aquela questão mais principal, que é o nosso STF, em especial o que aconteceu lá nos idos de 8 de janeiro do ano passado. E, em especial, mais ainda, os desrespeitos perpetrados por uma figura suprema em relação às prerrogativas dos advogados. Um inquérito que eu não sou criminalista, começa por isso, eu sou um civilista, eu entendo que começou errado. O Ministério Público não estava presente, o mesmo juiz abriu o inquérito, o mesmo juiz faz a investigação e nós não temos duplo grau de jurisdição. Aqueles que foram presos, os advogados que tiveram suas prerrogativas jogadas ao chão, pisoteadas, vilipendiadas, até hoje não foram desagravados. E, na verdade, a gente não viu nada do Conselho Federal, nem muito menos da seccional. Como é que você viu a atuação do Conselho, da nossa própria seccional, e como é que você vê, como é que você enxerga essa atuação do Supremo Tribunal Federal? Doutor Gesanias, eu já era advogado de um rapaz que tinha sido preso 3 anos antes por esse ministro do STF. E aí eu consegui para ele ficar com a tornozeleira eletrônica em casa. E esse ministro segurou ele por mais 2 anos com a tornozeleira eletrônica, sem prova nenhuma. E lá ele teve Covid, quase morreu. O prédio dele pegou fogo.
e ele teve que ficar na porta do prédio porque ele não podia sair por causa da tornozeleira eletrônica. O centro de monitoramento eletrônico não atendia o telefone. Que são coisas que, né? Quem está de fora não sabe como acontece, né, Bueno? No site é bonitinho, né? É lindo, tem uma né? comissão de monitoramento eletrônico, você liga, atende, só que não é assim. Não funciona. Não funciona assim, né? E com relação ao 8 de janeiro, é estarrecedor, né? Sobre todos os aspectos, né? Humanitários, inclusive, né? Todo mundo brincou de faz de conta, né? Algumas pessoas dos direitos humanos fecharam os olhos para o que estava acontecendo no acampamento da Polícia Federal e foram receber diploma do ministro da Justiça. Eu não chamo de acampamento não, viu, Bueno? Acampamento... você foi gentil, né? É. Um campo de concentração. É. Desculpe a risada, mas o riso da desgraça é terrível. O acampamento era o estado originário, né, que se transformou no campo de concentração. Aí lá dentro, quando os advogados estavam tendo as suas prerrogativas vilipendiadas, que os agentes da Polícia Federal não davam nem satisfação, os escrivães, chegou umas pessoas das prerrogativas com barrinha de cereal. Assim, até para falar é difícil, sabe? Porque macula, né? É um jogo de faz de conta. Macula, né? Que me faz fazer essa pausa assim, por alguns segundos, né? Porque tem hora que você não tem como definir. É intragável, né? Não dá para deglutir. A hipocrisia, né, da situação. O pessoal foi preso sem nota de culpa, né? E começou com uma mentira lá atrás, que eles iam para a rodoviária e colocaram os caras nos ônibus e levaram, né? Quer dizer, só aí o processo já seria nulo, né? Prepararam, né? E provavelmente prenderam os que não estavam, às vezes, nem na esplanada, né? E aquele cara que quebrou, e como a gente vê muitas imagens, né? Ele correu, saiu fora ali, não ficou no local. O cara que quebrou... Estava com a Hilux dele encostada atrás do... O cara que quebrou e morava em Brasília, ele foi para casa dele e não teve risco nenhum. O de fora se escondeu ali no hotel 5 estrelas. Sim. E aí o que acontece? Então, assim, foram situações, e aí está essa brincadeira de faz de conta. Os colegas advogados hoje, quando conseguem ter acesso, os caras dão para ele um pendrive com milhares de folhas para ele achar a petição dele e o despacho dele. Ou seja, né? O advogado está tendo que fazer o serviço que o STF tinha que fazer. Mas como eles não dão conta, porque eles querem trabalhar no atacado, eles jogam para o advogado fazer. E a OAB aceita isso. Nessa tira aí, vamos até tirar o foco aqui do STF, vamos voltar para o nosso mundo real aqui, né? Que é o PJE. Como é que você viu, você que é um decano, né? Como é que você viu essa mudança do processo físico para o processo eletrônico? Você teve dificuldade, Bueno? Como é que a gente... Eu, né? Eu já tenho uma certa idade, mas eu sempre tive envolvido na tecnologia. Meu primeiro curso foi justamente, né? Minha primeira academia foi justamente na tecnologia. Gestão de tecnologia da informação. Então, de lá para cá, eu atuei muito na área da informação, mas eu vejo que alguns colegas, né? 40 anos de advocacia, né? Essa mudança. Como é que você viu isso? Primeiro, né? A gente sabe que é um crescimento, é uma evolução, mas qual foi a dificuldade maior, Bueno, para você se adaptar a esse novo mundo? Ou você não teve, e aí você tem um suporte que lhe ajuda? Eu tive muita dificuldade e eu trabalho com o pessoal me dando suporte, né? Porque é uma mudança radical. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra situação em cima da tecnologia, que houve um aproveitamento dos tribunais. Cada estado tem um sistema de peticionamento eletrônico. O Projúdice de Goiás é horroroso.
O do Tribunal Regional do Trabalho também. Rio de Janeiro. O CNJ parece que já determinou que seja padrão, um só, mas os tribunais não obedecem. Batem o pé e não... Sabe, chega... Me perdoe se eu estiver equivocado na minha análise, mas parece que tem uma licitação para cada processo judicial eletrônico. Cada estado. É PROC, PROJUDE. Então, são situações assim, né? Verdade. Balcão virtual. Não, outra coisa. Você já viu que o despacho de Goiás agora vem assim, projetos, despachos digitais indisponíveis, alguma coisa assim. Aí você, não adianta vir no Diário da Justiça que você tem que abrir de novo, porque não, os caras não se tenham cuidado de colocar o despacho da íntegra no Diário da Justiça eletrônico. Ele coloca arquivos digitais indisponíveis. Aí você tem que abrir, né? Verdade. Me deixe falar aqui um negócio sobre o Rio de Janeiro. Eu falei do Rio de Janeiro, rapaz, mas eu estou com uma dificuldade lá. E vou te falar, custas processuais na Bahia e no Rio de Janeiro, ô Bueno. E Goiás. O Goiás também, né? Eu tenho poucos processos no Goiás, mas nesses outros 2 estados aí eu andei atuando, eu vou falar para você. Uma citação por R$800 num processo de R$12 mil, que é coisa simples, é coisa, alimentos ali e tal, você pagar R$800 por uma citação por conta de uma carta precatória eletrônica, é um absurdo. Custas de R$8 mil num processo de R$100 mil, mais R$1.200 de citação por oficial para três réus, é algo que tem que ser repensado. Aquela gratuidade lá, a gente pode fazer o pedido que for, juntar o documento que for, tem sido negado. Então, a gente vê que o processo eletrônico, ao invés de facilitar e diminuir os custos, não. Está parecendo que virou um balcão de negócio, né? Mas isso é coisa para as nossas autoridades lá do Conselho Federal, né? E aí entra voltarem, né? Mas aí entra também, além do Conselho Federal, uma obrigação que tinha que ter dos parlamentares, né? Porque quem está ganhando esse dinheiro das custas, né? A associação notarial, os tribunais, né? E aí os caras decidem esses valores sem aprovação do Legislativo. Recentemente houve a posse, né, no novo presidente do TJDFT, né, o primeiro vice-presidente, até um amigo nosso, conhecido, levar essa pauta para lá, né, para ver custas de processo, né, as tabelas, né, sendo corrigidas. Aqui no DF ainda é relativamente barato. Agora, esses dias eu tive que mandar intimar, citar uma pessoa aqui em Valparaíso, custas postais, R$187. Olha bem. Eu falei, o carteiro não ganha isso de diária. Imagina para entregar uma correspondência só. Né? E hoje, né, no mundo eletrônico. Bueno, nosso bate-papo aqui está chegando aqui a um tempo bom, né? A gente precisa receber aqui você mais vezes. Certo? Os estúdios da TV Brasil Web estão abertos a todos que quiserem participar, inclusive as pessoas que nós citamos aqui, que se quiserem vir. Não há crítica a ninguém, quem quer que seja, mas isso aqui é uma fala entre 2 operadores do direito que estão vivenciando essas agruras, né? E ao perguntar a uma pessoa como o Bueno, que é um decano na advocacia, o meu respeito maior a ele, eu estou engateando no direito, né? Mas vejo já com certa preocupação a nossa atividade judicial sendo pejorativamente jogada às traças. Não é isso que a gente quer. Para finalizar, Bueno, deixe aqui a sua contribuição, tanto para o advogado que já está com seus 20, 30 anos de advocacia, quanto esse jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho agora, né, no mundo jurídico. Qual é o norte que essas pessoas têm que tomar, Bueno? Você que é um homem experiente. O primeiro norte que todo advogado tem que tomar, fruto dos erros meus do passado, é fazer contrato de honorário sempre, né? Isso aí Olha a dica, pessoal. Isso é a primeira coisa, né? A segunda é aprender a precificar os honorários, né? Porque eu fui um que sofri muito com isso, porque eu tinha vergonha de dar preço, né? Ficava com dó de dar preço. E aí você sofre, porque você tem que pagar a luz, a água, né?
Então é muita dificuldade. Então, o contrato de honorário é saber precificar. De início é isso. Esse é o básico. E agora, depois eu fui aprender, depois de muito tempo, né, a importância do pós-venda, né? Esses dias eu estava brincando com um advogado jovem, né? E eu disse para ele, você já reparou que na churrascaria o maître vem e te pergunta se você quer mais carne? Você deve fazer isso com o seu cliente também, depois que acabar de atendê-lo, né? E aí, está precisando de mais alguma coisa, né? É verdade. E às vezes a gente não enxerga. Então, eu fui no exemplo do maître, né? Para ficar bem simples, bem pedagógico. É isso. Que legal. Muito obrigado. Que é isso. Eu que agradeço. Bueno, só por último, o que o Bueno, hoje, com a visão que ele tem toda, né, com a experiência toda dele, qual é o legado que você trouxe até aqui, que você quer transmitir e que ainda quer tocar daqui para frente? Qual é a sua vontade hoje, nos dias atuais? O legado da minha experiência da OAB é que o advogado tem que ser tratado com carinho pela sua entidade, né? O advogado recém-formado, ele está em busca do mercado de trabalho, ele não está em busca de festinha 0800. Ele até gosta da festinha 0800, né? Com um choppzinho, né? Maravilhoso para quem toma chopp. No meu caso é Coca-Cola. Mas o advogado jovem precisa de mercado de trabalho. Ele precisa de condição dele ter um notebook decente, um celular que presta. Ele precisa de condição para montar o escritório dele, de ter condição de pagar o aluguel dele, até conseguir comprar a sua sala, o seu próprio escritório. Muito bem. Para finalizar, dê aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, se for do seu interesse, evidentemente, que a gente hoje em dia, né, não está podendo ofertar nossos contatos, mas seu escritório, onde é que está estabelecido, por favor, conte aí para os nossos amigos que estão nos assistindo. O meu Instagram é @laírsonbueno, né? O telefone 984068620 com DDD 61. E o meu escritório, para não dizer que eu estou chamando o cliente para o escritório, não pode, eu prefiro não falar, mas é em Taguatinga. Muito bem. Mas você tem uma coisa muito importante, você tem um programa, Grandes Encontros. Eu tenho um podcast, Grandes Encontros com Laírson Bueno. Sempre no YouTube? Sempre no YouTube. E aí não tem dia? É toda sexta, 21 horas, tem novidades lá. Olha aí, pessoal. Acessa lá o YouTube, 21 horas, né? Grandes Encontros com Laírson Bueno. Forte abraço para você, a gente se encontra por aqui. Tchau. Beleza, meu amigo?